Olá, boa tarde. A partir das 0 horas de amanhã, a Rádio América não será mais transmitida pela faixa AM 750. Mas não se preocupe, você poderá acompanhar a emissora da Padroeira de Minas pela FM, na frequência 107,1. O padre Samuel Fidelis é diretor da Rede Catedral de Comunicação e vai nos dar detalhes desta migração. Boa tarde, padre. Por que a rádio está passando da AM para a FM? Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse programa todo especial de informação, de notícia. É importante porque significa uma atualização. Já desde há muito, essa modalidade amplitude modular, que é aquela de uma transmissão mais tradicional do rádio, tem passado para a frequência modular, que significa mais qualidade de sinal, você diminui o alcance, mas você tem uma condição de ser mais assertivo na capacidade de comunicar um som com mais qualidade. Depois de um processo de 10 anos, avaliando, indo ao Ministério das Comunicações, conseguimos essa possibilidade e agora é o momento de encerrar a transmissão no AM e qualificar-se cada vez mais no FM. Algumas pessoas que ligaram rádio na AM podem até se assustar a partir de amanhã, mas desde setembro já foi avisado, né? Já está o 107.1 FM funcionando e desde então a rádio ela vem passando por algumas transformações para essa nova realidade. Né? Com certeza. Quando me pediram para escrever sobre esse momento, me lembrei de uma frase de Agostinho que fala que Deus é uma beleza tão antiga e tão nova. Então, conservando a tradição, a autoridade, são 69 anos de Rádio América, nós estamos à procura da atualização, da qualificação, como lembra também Dom Helder Câmara, mudando muito para sermos sempre os mesmos. Então, não precisa se assustar, é um processo gradativo. Continuamos nós no FM com a já tradicional e cada vez mais atual Rádio América. Pois é, o conteúdo da Rádio América é o que faz com que tenha milhares de pessoas que acompanham todos os dias essa rádio há 69 anos de história. O conteúdo, ele se mantém, o tripé de comunicação da Rádio América? Com certeza se mantém nosso compromisso com a evangelização, porque nossas emissoras têm a inspiração no Evangelho de Jesus Cristo, a perspectiva da cultura, entendendo aquilo que nós compartilhamos como alma humana e também com a educação, precisamos sempre aprender, nos transformar, nos atualizar e o melhor continua estando na Rádio América, agora 107.1 FM. Padre Samuel, aproveitando que o senhor está aqui conosco, hoje é celebrado o dia de consagração do Estado de Minas Gerais à Nossa Senhora da Piedade. Há uma programação especial no santuário para celebrar esse dia? Uma programação especialíssima, tivemos um tríduo preparatório, agora abrimos esse período tão sagrado e tão doce, que começa esta abertura do grande jubileu que vai de 31 de julho até 15 de setembro, com a Missa das 15, agora presidida pelo nosso arcebispo, encerrando o tríduo e a partir desta Missa das 15, abrindo todo o período de jubileu, que é um período de graças, de bênçãos, de peregrinação, onde todos nós, este é o tema, seremos restaurados no colo da Mãe Piedade. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, Padre Samuel. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E lembrando a você que a partir de amanhã a Rádio América será desligada da AM, mas você poderá ouvi-la pela FM 107,1, pelo site americabh.com.br e também pelo aplicativo da Rede Catedral disponível para smartphone Android e iOS. O Papa Francisco dedicou a intenção de orações neste mês de agosto aos líderes políticos. Segundo o pontífice, atualmente a política não tem boa fama por causa de casos de corrupção, escândalos e por estar distante do dia a dia das pessoas. Mas sem uma boa política, não podemos avançar em direção à fraternidade universal. Francisco defende que a política que escuta a realidade, que está a serviço dos pobres, que se preocupa com os desempregados. Ele finaliza a mensagem dizendo que a política pode ser muito mais nobre do que aparenta. O furto de cabos de energia de rede interna do cliente tem aumentado consideravelmente. Segundo informações da CEMIG, a maior concentração dos furtos ocorre na área urbana e central. A situação pode causar transtornos e prejuízos em larga escala. O Felipe Martins é técnico da rede subterrânea da CEMIG e vai tirar dúvidas sobre este assunto com a gente. Boa tarde, Felipe. Qual o material que é usado na rede da CEMIG hoje? Ele tem valor comercial? Boa tarde. A gente utiliza tanto cabo de cobre quanto cabo de alumínio, né? O cabo de cobre é o cabo que tem mais essa visibilidade para a questão de furto. O de alumínio não tem tanta atratividade. Hoje é possível mensurar o quanto de alumínio que a gente tem, se é a maior parte da rede?
A rede subterrânea, ela tem essa divisão. Então, a maior parte é o cabo de alumínio. Mas a gente tem um percentual grande, cerca de uns 20% a 30% da rede que também contém o cabo de cobre. E é esse cabo aí que é visado pelas pessoas que furtam, né? E o que ocorre quando há um furto de cabos? Quando há o furto de cabo, pode acontecer a interrupção do fornecimento de energia para o cliente e também, em algum caso, falta de energia em centros de saúde, hospitais e até mesmo acidente com a pessoa que está executando o furto. No caso de um furto de cabo e acabar gerando algum problema, prejuízo para algum item na casa do consumidor, a CEMIG é responsável ou o consumidor que tem que arcar com esse problema? Aí ele deve abrir uma reclamação junto pelos canais de atendimento da CEMIG para ela poder fazer essa avaliação. E quando o cliente ele não teve esse problema, mas ele percebeu que houve um furto na rede dele, como que ele deve proceder? Ele identificando o furto, ele faz o acionamento da CEMIG pelos canais de atendimento e a CEMIG vai designar uma equipe para poder ir no local e verificar. Constatando que o furto foi na parte de responsabilidade da CEMIG, ela já realiza a manutenção da rede. Se identificar que o furto foi no circuito do cliente, ela secciona o circuito para eliminar o risco de acidente e entrega esse trecho para o cliente. Aí o cliente entra em contato com um eletricista de confiança dele para poder fazer a reposição dos condutores furtados. Para a gente deixar claro para quem está acompanhando a gente, até onde vai a responsabilidade da CEMIG na questão de cabeamento e onde começa a do cliente? Isso, aí tem que fazer essa identificação, porque existe um ponto de transição que chega à rede da CEMIG e começa a rede interna do cliente. Aí, na hora, o eletricista que for no local vai fazer essa identificação e orientar o consumidor. E é recomendado que o próprio cliente faça a recuperação em caso de furto de cabo? Ele vai lá e liga a rede? Não, ele deve fazer o acionamento da equipe da CEMIG justamente para a gente conseguir identificar a responsabilidade da manutenção e eliminar os riscos de segurança para poder fazer essa substituição do circuito. Aí a equipe orienta o cliente e, caso seja o dele, ele vai fazer a reposição com a rede desligada. E, Felipe, como que a CEMIG tem atuado para evitar esses casos de furtos de cabo? A CEMIG trabalha junto com outras companhias, né, tem semafórica, pessoal telefonia, então existem ações integradas e junto com polícia militar, polícia civil, fazendo inspeções em receptadores de condutores furtados. E também a CEMIG, por ação própria dela, tem desenvolvido travamento das trancas, instalação de tranca nas galerias, nas utilidades da CEMIG, para inibir o acesso do terceiro. E também a gente faz, sempre quando existe o furto, a gente faz a substituição do circuito. Em vez de utilizar o cabo de cobre, a gente utiliza o cabo de alumínio. Então foram feitos estudos para a gente conseguir utilizar um cabo de alumínio que possui as mesmas características elétricas do cabo de cobre. Tá certo, Felipe. Muito obrigado, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Por nada, obrigado. Cerca de 9.500 famílias de estudantes das escolas municipais e instituições parceiras de Belo Horizonte têm até hoje para retirar a cesta básica de alimentos do período de recesso. O benefício é válido para pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza. A retirada deve ser feita em supermercados indicados. É necessário acessar o site cestaestudantes.pbh.gov.br, informar o CPF e o primeiro nome do responsável pela matrícula do aluno para consultar um voucher, que trará todas as informações. Na capital, 40 mil famílias compõem os critérios para recebimento do benefício. As aulas já vão voltar e um desafio para os pais é garantir uma alimentação saudável para os filhos na escola. A Fernanda Pontes tem algumas dicas que podem te ajudar nesta hora. Boa tarde, Fernanda.
André, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente agora. Pois é, as aulas já estão chegando ao final, né? E a grande dúvida dos pais e responsáveis é como voltar a manter uma rotina, inclusive com uma alimentação saudável. A nutricionista Estefânia de Oliveira, ela está do meu lado e ela vai bater um papo comigo sobre esse assunto, né, Estefânia? Boa tarde, é um prazer ter você no Horizonte Notícia. É comum sair da rotina nesse período de férias escolares? Férias, todo mundo dá uma relaxada, a gente não tem aquela obrigação de horário, às vezes alguns pais também estão de férias, e aí dá aquela relaxada e as crianças vão no ritmo. Mas é importante lembrar que vai ter que voltar depois, né? Estefânia, grande parte das aulas voltam na segunda-feira, né? Como é que é aí a dica? É melhor já ir mudando essa alimentação antes ou esperar chegar o dia para voltar à rotina? É melhor ir fazendo uma adaptação desde agora, porque aí não tem um impacto tão grande na hora de voltar. Queria que você mostrasse pra gente então, né, como é que a gente pode montar aí uma lancheira saudável para os pequenos? Sim, a gente tem que lembrar, Fernanda, é importante que o Brasil ele tem, em média, 200 dias letivos. Então, se a criança ficar ou de manhã ou de tarde na escola, são 200 refeições que ele vai fazer. Então, é importante manter uma alimentação saudável fora de casa também. E aí, a gente tem uma regrinha básica para montar essa lancheira. Eu costumo dizer para pegar um alimento do grupo de carboidratos, um alimento do grupo das proteínas e um alimento do grupo dos vegetais, das frutas. E aí eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Aqui a gente tem um pão de queijo, né, fonte de carboidrato, que vai dar energia, os pães. Aqui a gente tem pão branco, mas pode ser um pãozinho integral. Aqui tem uma granola, que vai ser um complemento aí para um iogurte. E aí a gente tem um bolo também. Importante lembrar para dar sempre preferência para os alimentos mais caseiros possíveis, igual esse bolo, um bolo feito em casa, aquele bolinho de vó, é sempre melhor do que os comprados. E aí as fontes de proteínas, que muita gente me diz que tem grande dificuldade em colocar na lancheira, eu vou mostrar aqui que são os produtos lácteos, o iogurte, de preferência os naturais, né, que não tem sabor, não tem adoçante, ou o de sabor mesmo, se for uma preferência da criança, ela não aceitar de jeito nenhum esse. E aí tem aqui o requeijão também. E aí tem um frango desfiado, ovo cozido, ovo de codorna cozido faz muito sucesso com as crianças, elas costumam gostar bastante. E aqui também a gente tem um atum ralado. A gente pode sim comprar aquele atum em lata, não tem problema, a gente fala que é um industrializado do bem, né? Vamos começar montando então, só Vamos. para a gente ter uma ideiazinha. Pode comer de tudo, inclusive, Estefânia? Pode comer de tudo, tomar cuidado só com os ultraprocessados, né? Biscoito recheado, chips, porque vai estar rico em sódio, rico em açúcar, rico em gordura. Por isso que eu falei dos mais caseiros possíveis. Vou pegar aqui uma fatia do pão. A gente pode misturar o frango com o requeijão direto, ou vai montando aqui assim mesmo, que eu vou fazer um sanduichinho, ou o próprio atum, né? Vai dar preferência e também para variar. E aí aqui a gente tem uma cenourinha ralada. Stefânia, mas meu filho não gosta de vegetal. Começa colocando um pouco, negocia com ele algum que ele vai gostar, né? Para ter sempre ele presente. E jamais obrigar a criança a comer, né? Isso é importante. Isso, jamais obrigar, porque aí vai virar um terror, né? Isso aqui é um sanduíche básico, simples, feito rapidinho aqui. E aí a gente pode colocar uma fruta. Aqui tem uma fruta picadinha, a gente pode usar ela na vasilhinha separada. Mandar alguma coisinha assim, ó, que remete ao lúdico, a criança fica feliz com qualquer enfeitezinho diferente. Aqui também tem a uva, aí a gente pode colocar. E lembrar sempre, não pode faltar uma água. Aqui eu coloquei o suco, a gente tem que dar preferência para a fruta, não para o suco. Dá preferência para a água, não o suco e a fruta. Estefânia, são muitas opções, né? Tem muita coisa aqui que dá para a gente conseguir montar uma lancheira saudável para os pequenos, né? André, são muitas dicas, o tempo é até curtinho. Mas tá aí as dicas da Estefânia de Oliveira, nutricionista. Eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, Fernanda e Estefânia. Uma ótima tarde para vocês. E chega a hora de ver como é que fica o tempo hoje em algumas cidades do estado. Em Belo Horizonte, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens, com probabilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite não chove, mas o céu permanece nublado. A temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar a 24.
O tempo fica seco, com a umidade relativa do ar oscilando entre 46% e 89%. Em Brumadinho, na região metropolitana, o tempo se assemelha com o da capital, com muitas nuvens e possibilidade de chuvas durante a tarde. A umidade relativa do ar varia entre 44% e 88%. A temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima pode chegar a 23. Em Camacho, na região centro-oeste de Minas Gerais, o dia será de sol com muitas nuvens e probabilidade de chuvas durante a tarde. O tempo fica fresco e úmido com a temperatura mínima de 11 graus e a máxima podendo chegar a 22. A umidade relativa do ar varia entre 43% e 95%. O Tribunal de Contas de Minas Gerais apresentou uma proposta de criação de um convênio entre o governo de Minas e as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, com o objetivo de despoluir a Lagoa da Pampulha. O governador Romeu Zema, o prefeito de BH, Fuad Noman, e a prefeita de Contagem, Marília Campos, oficializaram a participação no plano de governança, aprovando e referendando as propostas. Futebol, o Atlético começa hoje a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Às 7 da noite, o Galo enfrenta o CRB em Alagoas. E o Brasil conquistou uma medalha inédita nas Olimpíadas de Paris. O time feminino de ginástica artística ficou com bronze na disputa por equipes. Foi a primeira vez que o Brasil conquistou uma medalha na modalidade. Ainda há expectativa de novas medalhas nas disputas individuais da ginástica. Com essa conquista, o Brasil soma 4 medalhas, sendo uma de prata e 3 de bronze. Uma decisão da Justiça Federal voltou a autorizar as atividades da empresa de mineração Pau Branco, na mina de Corumi, localizada na região da Serra do Curral, cartão postal de Belo Horizonte. A empresa acionou a Justiça após uma fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte em maio deste ano, ordenando a interdição das atividades, alegando falta de licenciamento ambiental e descumprimento de processos judiciais. A mineradora pediu suspensão da interdição, alegando que fiscalizações posteriores da Agência Nacional de Mineração e do Estado de Minas Gerais não encontraram indícios de extração irregular na região. A PBH pode recorrer da decisão. O programa de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o Desenrola Fies, obteve a marca de 343 mil solicitações de adesão até a última segunda-feira. Os acordos representam 655 milhões de reais que estão retornando aos cofres públicos. No fim de maio, o Comitê Gestor do FIES adiou a adesão ao Desenrola FIES, conforme resolução publicada no Diário Oficial da União. Com isso, os estudantes do ensino superior têm até o dia 31 de agosto deste ano para aderir ao programa. O Desenrola FIES é destinado a ajudar na renegociação de contratos de financiamento fechados até o fim de 2017. As parcelas atrasadas devem ser anteriores a 30 de junho de 2023. Os descontos e condições variam de acordo com o perfil do estudante e as informações estão disponíveis no site gov.br/FNDE. O Ministério de Desenvolvimento Social vai realizar um pente fino nos cadastros do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. O advogado Tiago Araújo vai nos esclarecer essa medida. Boa tarde, Tiago. Primeiramente, quem tem direito a receber o benefício? Oi, André. Boa tarde a todos. Quem tem direito a receber o benefício assistencial LOAS são idosos a partir de 65 anos de idade e pessoas com deficiência, mas também há o critério da renda. Então, essas pessoas têm que ter uma renda familiar, em regra, abaixo de 1/4 do salário mínimo. Então, renda per capita, dividido a renda de toda a família, calculando, chegando aí a uma renda até no máximo de 1/4 do salário mínimo por pessoa, mas há critérios que podem reduzir esses valores, aumentar essa renda per capita, dependendo dos gastos da família. E, Tiago, foram publicadas 2 portarias, para a revisão dos cadastros no BPC. Como que vai funcionar esse pente fino? Certo, André. Essas 2 portarias visam apurar irregularidades e fraudes nos benefícios de BPC-LOAS que tiveram um aumento grande, segundo o governo, nas concessões e um aumento grande, obviamente, em consequência disso, dos gastos. Então, o governo está em um período que está tentando conter os gastos públicos. Então, essas portarias visam apurar essas irregularidades, essas fraudes, principalmente mediante a comunicação, ao chamamento, a convocação das pessoas que estão sem cadastro no CadÚnico,
do governo federal ou que estão sem atualizar esse cadastro há mais de 48 meses. Então, essas pessoas serão convocadas, a primeira medida vai ser a convocação dessas pessoas para atualizar esse cadastro no CadÚnico, e essas pessoas vão fazer essa atualização no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social da sua cidade. E essa análise que será feita, ela pode permitir que novas pessoas consigam o benefício? Sim, na verdade, essa análise vai permitir, infelizmente, talvez vai levar, na verdade, à cessação de alguns benefícios assistenciais que estejam irregulares, por exemplo, ou seja, que talvez a concessão foi correta, mas que hoje essas pessoas não fazem mais jus em razão da renda familiar ao recebimento do benefício assistencial do BPC-LOAS, e futuramente isso vai facilitar também realmente a concessão também, viu, André? Porque as pessoas tendo o cadastro atualizado no CadÚnico, isso vai facilitar, sim, a concessão no futuro para essas pessoas. E, Tiago, uma pessoa que ela se enquadre nos requisitos para ter direito ao LOAS, ao benefício de prestação continuada, como que ela deve proceder? Essa pessoa, caso ela ainda não esteja recebendo o benefício, a primeira medida que ela deve fazer é se inscrever no CadÚnico, procurar o CRAS da sua cidade, o Centro de Referência e Assistência Social, e fazer o seu cadastro no CadÚnico. Posteriormente, fazer o requerimento no INSS desse benefício assistencial. Esse requerimento pode ser feito pelo telefone do INSS, 135, ou pelo site do INSS, o Meu INSS. Tá certo, Tiago. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, André. Os motoristas que passam pela Avenida Cristiano Machado precisarão ter paciência por mais tempo. As obras que ocorrem no encontro das avenidas Cristiano Machado e Valdomiro Lobo, na região norte de Belo Horizonte, vão atrasar. A Prefeitura de Belo Horizonte prorrogou a vigência do contrato das obras de 17 de janeiro de 2025 para 17 de janeiro de 2026. A execução do contrato também foi adiada. Inicialmente, o fim estava previsto para 27 de agosto deste ano. O novo prazo vai para 27 de agosto de 2025. O trecho está em obras desde setembro do ano passado. A justificativa para o adiamento são as desapropriações de aproximadamente 15 imóveis. Além de um viaduto, o projeto para o local prevê a implantação de uma área de recreação e lazer, com uma pista de corrida e uma quadra. Está vendo o QR Code ali no cantinho da tela? Aponte a câmera do seu celular para ter informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 83% da meta de arrecadação para o mês de julho. A sua ajuda é muito importante. Você pode sugerir assuntos para a gente discutir no Horizonte Notícia. É só enviar um WhatsApp para 31 99680 2910. E para rever reportagens que foram ao ar, acesse o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã, 12h30. Fique com Deus e até lá.